sejam bem-vindos a mais um episódio do Experiências Contam. Hoje num formato diferente. Hoje a gente vai fazer um papo muito fluido, daqueles que vocês já estão acostumados a assistir, mas no modelo de painel. A gente está com duas convidadas aqui, as experts disso, vocês já conhecem elas, porque elas já estiveram aqui. Ficou curioso? Depois que vocês olharem os nomes, corre aí, procura e assistam o episódio delas que tem aí full. Hoje a gente vai estar com o nosso diretor aqui também, compondo a nossa banca, e vamos discutir um pouquinho sobre os conceitos de CX, CS. Eu falei que ia fazer uma piada, mas não vou fazer. Segurei que depois eu conto. Bem-vindas de novo, Juliana Oliveira, Leque Chaves e hoje com a gente, Felipe Falcão. Sejam bem-vindos. Muito bom. Tá vendo? Eu não fiz a brincadeira, gente. Eu me segurei, olha só. Mas vou guardar, no final eu falo, entendeu? Vai ter que ter um spoiler depois, um corte só da acho que você devia colocar o piada. termo aqui pro pessoal assistir até o final e saber do que a gente vai falar. Olha só, gente, a gente tá lançando agora um novo conceito que chama CC. Gostou? Segura aí, no final você comenta pra mim se não faz sentido. É muito Inovando. louco. Não é inovando, é inovação. Inovação é quando muda o rumo. Vamos ver se muda o rumo. Isso aí. Agora vamos falar dos nossos clientes, né? lá. Então se apresentem de novo para as pessoas, contem um pouquinho de vocês. Dessa vez a gente não vai voltar lá nos primórdios, porque se você estiver curioso, você arrasta aqui e procura o vídeo delas full. Mas conta para nós um pouquinho da experiência de vocês, como está a carreira de vocês, e aí a gente vai entrar no nosso painel. Vai, Ju. Vai lá. Vai, Ju. Ordem alfabética. Bom, pessoal, aí de casa talvez já me conheçam do outro podcast. Agora já estamos em casa. Já vamos poder pedir música no Vai fazer- Não faz sentido. E aí podem buscar mais em detalhes o meu currículo. Mas eu trabalho há muitos anos, agora já 14 anos, já entregando aí nessa área de experiência do cliente. Comecei minha carreira lá na Inglaterra. Foi uma escola para mim quando a gente fala de experiência do cliente, porque eu acho que eu já fazia isso sem ter o nome, era lá raiz. E as empresas tinham uma preocupação muito grande, e apesar de trabalhar em times comerciais, ter metas comerciais, eles tinham essa preocupação de, não, você, né, é a cara da nossa marca para a empresa. Então, quando o cliente voltar e precisar de outros departamentos, você precisa acompanhar toda essa jornada para ter certeza que ele está sendo bem cuidado pelos nossos engenheiros, logística, pelo nosso financeiro. Então, isso foi muito bacana de poder trabalhar não só com todos os outros times dentro da empresa, mas também de acompanhar toda a jornada de fato do cliente e sair daquela coisa de trabalhar em silos, que não, a minha responsabilidade é essa, bati minha meta, pronto, acabou, não preciso mais fazer. Então, eu adoro esse tema. Trabalho muito também com case Disney, então brincam, né? Nossa, lá vem a menina lá da Disney. Sou fã do case. Não trabalho para Disney, não estou representando a Disney, mas sou fã. É um case que eu estudo há muitos anos e que traz muitas lições aí para o B2C e para o B2B também, sobre como a gente elevar a experiência do nosso cliente. Então, vamos falar um pouquinho, né, desse tema que a gente é tão fã e que a gente ama aqui. Nossa. É mais fácil a gente ver o castelo da Disney, tá o Mickey, a Minnie e a Ju. Pode olhar que tá lá, eu não tenho dúvida. Eu sempre procuro, assim, quando eu vejo. Essa foi boa, essa é outra que eu amo. Mas que honra estar aqui. Pra quem não me conhece, sou Lectícia Chaves, mas pode me chamar de Leque. Eu comecei minha carreira muito diferente, eu acho que de todo mundo. Sou professor de educação física e fiz a minha transição para exatamente completar uma dor que eu sentia, que era, cara, eu posso entregar mais, eu posso fazer mais, né? Na educação física, enquanto todo mundo estava indo pro personal, para aquela coisa mais fitness, eu fui pro outro lado. Eu fui dar aula de natação infantil. Eu fui cuidar das pessoas que eram diabéticas, asmáticas, hipertensas. Então, eu fui para um outro caminho e dar para essas pessoas uma qualidade que elas nem sabiam que podia ter, né? E eu sentia que aquilo precisava mudar, né? A natação me ensinou muito, né? Porque o meu cliente não era a criança, era o pai da criança, né? Que olhava para mim, o menino entrou hoje. Quantos dias ele vai aprender a nadar? Não é? Qual que é o target Qual que é o dele? É, mais ou menos isso. E aí fiz a minha transição, eu sou de BH, vim para São Paulo há 8 anos. Tem 8 anos que eu tô aqui.
e fui para a área de tecnologia, né? E entrei na área de tecnologia muito assim, os meus clientes de consultoria usavam um software de gestão e eu fazia realmente a gestão em cima do software. Então, fazia ele usar menos, mais e ter menos trabalho. E o dono da empresa me chamou. Falou, que eu queria entender muito o que você faz, porque os seus clientes usam mais, os seus clientes compram mais e os seus clientes indicam. Então, eu tenho uma vaga aqui para você de head de CS. Eu falei, head de quê? Isso é de comer ou de passar no cabelo? Não fazia a mínima ideia do que era e fui estudar. E entendi que o que me faltava na educação física era exatamente essa estrutura e esse acompanhamento de cliente. Hoje não estou mais em CLT, abri minha empresa, então estou há mais de quase um ano empreendendo e trabalho com consultorias, treinamentos, mentorias na área de gestão de cliente. A gente vai falar muito sobre isso aqui, né? O quanto que a gente tem que abrir a mentalidade para o que é o mundo do cliente, né? Não ficar olhando só o que a Ju falou, os silos não funcionam, né? E essa estrutura cada vez mais está fadada ao fracasso se ela não abrir esse horizonte. Então, hoje essa é a trajetória. Boa. Muito bom, muito bom. Bom, gente, aqui, como a gente comentou antes, o formato diferenciado, né? A gente não tem aquela questão do podcast, fazer uma entrevista e tudo mais. A ideia hoje aqui é a gente fazer um bate-papo painel, né? Como tem grandes eventos em grandes empresas, o pessoal paga rios de dinheiro, né? Todos bem sabem, para ter acesso às informações. Então, aqui a gente está querendo democratizar. Maravilhoso. Então, vamos começar um painel aqui, como normalmente se faz para as grandes empresas. Daí, quer começar com a primeira pergunta? Polêmica pergunta? Aí, começou. A gente gosta sempre de trabalhar os formatos diferentes. Então, eu vou trazer um case aqui para vocês. Tá bom. Né? E essas duas mestres nessas áreas se conectam aí com o mundo, né? Elas estão sempre aprimorando. E aí, eu queria ouvir a opinião de vocês de um case, né? Como é que a gente trata, né, um cliente? Ou melhor, como é que a gente faz que as pessoas entendam o que é a experiência do cliente da perspectiva de que a empresa pode ter um problema, né? Então, vamos lá. O problema é, a empresa quer ser um customer-centric. Só que ela quer colocar várias travas nos sistemas dela para que ele seja o menos impactado possível. Então, na questão de, sei lá, não quero que você seja prejudicado por chegar a um produto errado ou por você ter recebido uma coisa que você não comprou, né? Mas ele tem uma trava sistêmica dizendo, olha só, eu só vou funcionar de um único jeito. Eu não quero complicar a vida do cliente, quero facilitar. Só que isso traz prejuízo. Como é que a gente lida com isso? Quando o cliente nem sempre tem razão, por exemplo, ou quando o cliente pode se tornar um risco organizacional como um abusador ou alguma coisa do gênero. Como é que a gente pode lidar com isso? Olha, vou puxar aqui, Ju. Isso é um dos pilares que eu mais debato nas empresas. O sucesso do cliente não é o sucesso da empresa. E esses dois parâmetros, eles têm que estar separados, para que a gente tenha métricas e indicadores muito bem sustentáveis. Porque esse é o problema. Eu quero ser uma empresa customer-centric. Eu morro para entregar para o cliente, ou seja, eu não sou sustentável no que eu faço. Então, você perde a principal essência, que é a sua empresa. O porquê que você está ali. Você nasceu para o cliente, você não é o cliente. E essas diferenças têm que ser pautadas. O mais importante para mim é, vamos errar, como qualquer pessoa e qualquer empresa, qualquer tecnologia, a gente vai falhar. O mais importante é você ter velocidade, mas essa velocidade não pode ser uma velocidade sem sustentabilidade. Ela tem que ser um passo que o cliente entenda e que a empresa também suporte fazer. Que eu entro em empresas, eu vejo a empresa morrendo porque ela quer entregar a alma para o cliente. E entregar a alma para o cliente não é o que ele quer. A gente tem que entender quais são as necessidades. E às vezes essa morte, né? Porque ela decreta uma morte antecipada, é por falta de entender realmente o que o cliente precisa. E não o que a gente quer dar para o cliente, é o que ele quer. Então a gente inverte os papéis aí
E isso leva a um prejuízo absurdo, a fracassos gigantes de empresa. E aí você fica o tempo todo reinventando, e o inovar que você falou é o tempo todo isso. Ah, não, agora nós vamos inovar o atendimento. Poxa, você quer ver uma coisa difícil no mundo hoje? É a questão da logística. Cara, você depende do mundo para poder fazer uma entrega. Né? Você pode ter a experiência de compra mais legal, você pode ter o produto mais bacana, mas não tá na sua mão entregar. É sua responsabilidade? Claro que é. Mas o cliente sabe o que pode dar errado e o que pode dar certo. O problema é que a gente só promete o sucesso. A gente não trabalha com a jornada do insucesso. E isso é o problema das empresas hoje. Olhar só porque tá bonitinho. Eu comprei e chegou. E se der errado? Trava todo mundo, ninguém sabe fazer aperta SOS. E uma coisa que eu brinco muito é, para mim, a empresa que é mais clara com o cliente é quando você entra dentro de um avião. O que eles fazem quando você entra no avião? Faixas luminosas estarão no chão, 2 portas à frente, 2 atrás, 2 no meio e 2 atrás. Em caso de despressurização, máscaras cairão. Coloque primeiro em você e depois o outro. Quantas vezes eles falam isso? Todas as vezes. Todas as vezes eles falam o que você tem que fazer. Ah, o assento é flutuante. Quantas vezes o avião caiu e a gente vai fazer aquilo ali? Quase nenhuma, não tem jeito. Mas eles preparam para o que dá errado o cliente. Ele não prepara para o sucesso. Ele só prepara pro que dá errado. Ainda pôs um cartãozinho. Em caso de dúvida, leia o cartãozinho ali que você vai saber como é que você vai morrer mais rápido. Cara, mas é a verdade. Pra mim, é o case de sucesso é a aviação. Eu não tô falando da entrega. Eu tô falando Mas a gente entra nessa aí. do comportamento. Mas ele falou ali do que vai dar certo? Não, ele falou só o que dá errado. Ele não disse assim, né? Olha só, pessoal, a gente garante que vocês vão chegar lá sã e salvo. Ele falou assim, se eu cair, se eu der algum problema mecânico, se eu não se sentir confortável que você tá aqui na porta de emergência, avisa. Porque esse é o default e esse foi o que contratou, né? Eu contratei pra chegar lá. Mas eu tô te falando que pode dar errado e o que você tem que fazer. Exato, perfeito. A sua responsabilidade se der errado é essa. Se você não fizer, você é responsável por isso. O óbvio é a entrega, né? Cara. O que não é a entrega, então não é óbvio, tem que ser dito. Tem que ser dito. Tem. Vai lá, Ju. Falei pra caramba. Né? Não, eu acho que a Alex trouxe um ponto que existe uma falha muito grande das empresas em relação ao alinhamento de expectativa com o cliente. A gente quer prometer demais, só que a gente não tem o cuidado de fazer esse alinhamento que podem ter alguns atritos durante a jornada. E quando você alinha isso com o cliente, fica muito mais fácil. E é aquela coisa, essa briga entre a gente precisa ser centrado no cliente e fazer com que, claro, todo mundo luta para que a jornada seja mais fácil possível. Só que a partir do momento que esse processo está afetando a sustentabilidade do negócio, você tem que sentar e falar, a gente precisa chegar no meio termo. Eu vou ter que criar processos que talvez trave um pouquinho essa questão dessa jornada do cliente, mas eu consigo alinhar isso com ele. Porque também não dá para você falar assim, vou ser centrada no cliente, vou fazer de tudo pelo cliente, e daqui a pouco a empresa vai morrer porque a gente não consegue ter lucros, não é sustentável porque isso está atrapalhando o lado negócio. Então, eu acho que, assim, muitas vezes eu vejo pela perspectiva do cliente, não, tem que ser fácil, tem que ser assim. Mas você ainda é uma empresa, então você tem que olhar pelos dois lados e chegar num equilíbrio. A gente fala muito do case da Disney. E às vezes o pessoal fala assim, mas se a Disney encanta, quer dizer que o cliente tem direito a tudo, o cliente tem razão sempre, é o que eles querem. E não funciona bem assim. A Disney, apesar de ser referência em experiência do cliente, encantamento, eles têm regras que são bem claras e que nem sempre isso alegra o cliente. Às vezes o cliente fala, poxa, aqui é um pouquinho difícil, podia ser um pouquinho mais fácil. E eles vão escutando, vão tentando melhorar, mas existe um limite ali, porque a coisa precisa ser também sustentável para eles, porque nenhum negócio é um negócio, gente, não é uma ONG. Então eu acho que tem que olhar para esses dois lados e a gente tem que ter aquele momento que a gente precisa dar um passo para trás. Porque não dá pra gente ser sempre... a gente às vezes tem que reconhecer que, olha, a gente precisa dar um passo aqui
talvez eu não vou deixar todo mundo feliz, mas a longo prazo e alinhando isso bem com o cliente vai ser bom para o negócio e vai ser bom para o nosso cliente também. A Harley Davidson passou por isso. Exatamente. E eu adoro o case deles porque eles não têm medo de dar um passo para trás. Eles vieram com a coisa de, os elétricos. Aí vieram forte, como um monte de marca a gente tá vendo que falou... Não é que apostou e agora estão vendo que, olha, né? Não são todos os países que estão preparados para essa mudança. Sim. E a Harley foi muito forte nessa questão. E aí ela viu que Opa! a gente está perdendo a nossa base de cliente porque a gente está querendo ir com o que é trend, com o que é legal, porque todo mundo está fazendo, a gente tem que fazer. E eles assumiram, não, a gente vai dar um passo para trás agora, a gente percebeu que a gente precisa focar na nossa base de clientes, o que eles querem, aqueles que são fiéis, que estiveram aí com a gente durante porque toda uma a jornada. marca extremamente Centenária, viciante. E né? aí eles deram um passo para trás e falaram, peraí, e também não era sustentável para o negócio. É. Então não adianta eu entrar na onda de, vou fazer isso porque todo mundo está fazendo, mas o negócio não consegue se manter. Então eu acho que a gente tem que analisar e olhar as duas perspectivas e chegar num meio termo e alinhar isso com o cliente. Se vai ter algum atrito ali na jornada, alinhar isso com o cliente. Nessa mesma, né, linha de pensamento aqui, vocês que lidam com clientes de vocês, né? Muita consultoria, muita troca de experiência, aprendizado. CS, CX, CC, você não sabe o que é. Tem alguns anos já, né? De vários formatos e eles foram evoluindo. E à medida que eles foram evoluindo, essa vontade de inovar, essa vontade de seguir uma trend, de seguir alguma coisa, eu olhando aqui como um mero cliente, eu acredito que as empresas se perderam. Porque à medida que eu quero inovar, eu não sei aonde é que estão meus pilares. Como é que é para vocês entrarem numa empresa hoje? Se vocês puderem contar um case para nós que foi nessa pegada, que é tipo assim, cara, eu quero inovar pra caramba, porque o fulano ali do lado, ó, ele fez assim, a gama do vizinho é sempre melhor. E aí ele entendeu no meio disso tudo que, cara, veja bem, eu tô só entregando o que não faz sentido, deixa eu voltar. Vocês têm algum case pra gente falar sobre isso? Nossa. Agora eu fui tá Uma, pesada, é pegadinha mesmo, né? Você vê que Eu a gente acho não assim, prepara tem- antes, gente. É tudo aqui assim, hein? Ao vivo. Eu acho que, óbvio, sem dar nomes específicos, acontece muito de, por exemplo, na época do metaverso. Exato. A época do metaverso foi uma época interessante. Porque eu comecei a ver um monte de marca, né? E a gente, óbvio, trabalha com muitas marcas, Comprando um terreno, dando treinamento e comprando tudo um mais. terreno virtual. E aí o pessoal entrou nessa onda. E eu lembro, a gente vai todos os anos pra NRF, né? A maior Sim. feira de varejo mundial, e era o metaverso. E aí eu comecei a ver um monte de marcas muito grandes aqui no Brasil falando, não, porque a gente vai entrar no metaverso, a gente vai... Eu falei assim, meu filho, o Wi-Fi da sua loja não funciona. É isso. Eu ia entrar nisso. Back to the A basics. fila back to the basics. Tanto que veio uma edição da NRF que foi chamada Back to the Basics. Eu falei assim, você não tem... O caixa não funciona. O cliente não consegue pagar porque não tem caixa. Ou vocês... Então, assim, vamos com calma. Então, eu acho que as empresas vão muito na onda. E aí é onde elas têm que retrair, como aconteceu com o metaverso. Hoje É isso. morreu, né? Enterraram o metaverso. E por quê? Porque, vou surfar essa onda, mas você não consegue resolver o problema básico do cliente. Eu não estou preocupada com o seu metaverso, eu estou preocupada em ir na sua loja, se eu precisar conseguir conectar no seu Wi-Fi e conseguir pagar a minha compra sem ter que ficar lá meia hora esperando, porque não tem caixa, ou não funciona. Aí eles querem implementar self-checkout, mas não tem ninguém para ensinar o cliente a usar. Aí fica tudo perdido, trava tudo. Então, assim... Eu acho que o pessoal quer surfar muito a onda sem fazer o que a minha colega aqui fala muito bem, né? O arroz com feijão, Arroz com bem feijão. feito antes. Cara, mineiro é isso. ainda? No aí tem uma covinha no meio ali, pra poder, e um angu pra poder ficar bom. Aí eu concordo super com a Ju. Eu entro em empresas hoje que a última coisa que eu falo é CS. Louco isso, né? Sim.
A gente está arrumando a casa muito antes disso, né? A gente estava conversando um pouquinho antes e para mim o ponto-chave hoje das empresas é a interdependência das áreas. A independência mata a empresa. E hoje acontece isso. Você vê time de venda batendo recorde de venda e recorde de cancelamento. Recorde daquilo e aí é um monte de coisa. Hoje a onda, né, é IA. Pô, aqui temos IA. Temos tatu atendimento agora. Mas pra que é IA? A IA é uma realidade, tá, gente? Sim, Não tô negando a IA, pelo contrário, eu sou muito fã da IA. Pra mim, ela me ajuda todos os dias no meu trabalho. Só de eu não ter que fazer uma ata de reunião, gente, Já é maravilhoso. Já, você pode prestar atenção. É a pauta, né? É maravilhoso. Vamos Por soltar quê? aqui. Porque, olha só, são os cases que a gente tem que usar a favor. O seu CS, o seu suporte, o que for, que tá conversando com o cliente, ele tem assoviar, bater palma e chupar cana. Não dá certo, galera. E registrar tudo. Cara, pluga isso aqui, tá tudo pronto, tarefas prontas, ata pronta, tudo pronto, cliente recebendo, você recebendo. Acabou. Quanto tempo as pessoas perdem fazendo isso? Então, quando a Ju trouxe o arroz com feijão, é isso. O que eu posso facilitar na vida das pessoas que estão dentro do meu negócio e próximos ao meu negócio, que são os clientes, onde eu não crie nenhuma barreira funcional para que ele utilize o meu produto ou serviço. As pessoas estão indo muito, elas estão lá no além. Eu chego lá e falo assim, eu quero pôr o ongoing. Aí eu pergunto assim, e o onboard? Como é que tá? O onboard? Tá, moleque, tá indo. Então, assim, as pessoas estão lá na frente. Só que aqui é um passo de cada vez. E as pessoas com essa ansiedade que o mundo vive hoje, eu tenho que estar lá, eu tenho que ir nada. Você tem que olhar o que hoje te paralisa, o que te prejudica a dar o próximo passo. Mas o meu concorrente lançou XYZ. Deixa o seu concorrente. Entende o que ele tá fazendo. Aprende com que ele vai errar pra caramba, porque se ele tá lá na frente, ele tá testando, ele é muito bom no que ele tá fazendo, e você se prepara pra dar o próximo passo. Moleque, desculpa. Você tá falando aqui, voltar no básico, e a gente comentou aviação, processos, e aviação e processos é uma coisa, né, que Sim. acho que é a maior indústria que tem processos muito bem definidos. A Disney tem um processo muito bem definido. E ainda assim a gente vê casos como recentemente aconteceu da Ingrid Guimarães, Sim. que é uma mega de uma empresa, não é uma aviação nova que chegou no mercado, né, super tradicional, que ainda assim não seguiu os processos, ou seguiu os processos de uma forma que não atende o cliente. E aí eu não quero trazer, obviamente, o caso da Ingrid Guimarães, porque já repercutiu muito, mas eu vejo isso acontecendo em diversas outras empresas, grandes, pequenas, que o processo está muito bem definido, está muito bem alinhado. Se dizem customer centric, customer qualquer coisa, e ainda assim, na hora que você precisa dessa ajuda, você precisa ser bem tratado, o contrário acontece. E como que faz essa volta ao básico, assim, de uma forma um pouco mais prática? Excelente pergunta. A volta ao básico é a parte tática da pirâmide, estratégico, tático e operacional. A parte tática assumir seu papel. Ele precisa treinar as pessoas. As pessoas não são treinadas. As pessoas são jogadas para fazer. Então, essa experiência que aconteceu com a Ingrid Guimarães é falta de treinamento. Porque o cara tinha um problema, o cara não sabia como resolver, aí o que eu faço? Eu vou pro embate com o cliente. Porque eu tenho que ganhar. E tá escrito no manual. Tá lá no manual que eu tenho. Olha, o manual se acontecer um problema na primeira classe, eu preciso deslocar alguém dessa classe que ela tava pra classe econômica. E devolver o dinheiro, fazer todo o processo. Ninguém falou com ela. Ninguém explicou o que estava acontecendo. Eu tenho certeza que uma pessoa que explica o que está acontecendo, ela é muito mais empática com o outro. Ela vai entender, ela vai poder... Às vezes não vai ser ela que vai ceder o lugar, é a Ju que vai ceder o lugar, sou eu que vou ceder o lugar. B, né? Só que assim, você sai daí agora. Porque o cara não é treinado para isso. O problema hoje das empresas é que as pessoas não são treinadas
para o que dá certo e para o que dá errado. É treinamento. O processo tá lindo, tá na parede. Eu brinco muito. Quando eu entro nas empresas, as pessoas falam, a jornada do cliente tá aqui na parede. Eu quase desmaio. Me dá colapso nervoso. Eu falei assim, tá colado na parede, tá nunca na trocou. parede. Nunca trocou, ninguém nunca mexeu. Entendeu? Ninguém vive ninguém isso, vive né? isso aqui. Parei de ficar caro. É a mesma coisa, missão, visão e valor, gente. Você tem que saber o negócio assim, ó, não é saber, é viver. É viver. Então, pra mim, é treinamento das pessoas. As pessoas não são treinadas, porque o tático sumiu. O tático tá na operação. É. O chefe desse cara devia estar dentro do avião ou lá embaixo vendo alguma manutenção que tava precisando ser feita. Então, assim, as pessoas estão no lugar certo fazendo as coisas erradas. Eu concordo. A hora que você tava falando foi treinamento. As equipes não são treinadas, elas são simplesmente, ó, vai lá e faz. E eu acho também que é um reflexo da liderança. Sim. Então eu coloco nesse mix uma responsabilidade Isso. tremenda da liderança, porque em muitos casos, eu já passei por casos com companhias aéreas também, e assim, não tem problema você ter uma regra que talvez não vá deixar o cliente 100% feliz. Que foi esse caso. Sim. Como é o caso quando a gente tem que despachar a nossa mala de mão. Que foi um problema que as próprias aéreas criaram com essa coisa. Eles criaram esse problema, com essa historinha de que é mais barato se você... Não é mais barato, vamos combinar. Não baixou o preço Só foi pra uma historinha. justificar, foi só uma historinha. Aí eles criaram um problema e agora você tem um outro problema. Você falou assim, não, você tá falando pra eu não despachar a mala. Aí eu trago a minha malinha, aí eu também não posso entrar no avião com essa mala. Então... Mas não tem problema você ter essas regras, desde que você alinhe e que você saiba como comunicar isso para o cliente. Então, ali, se eu chego numa pessoa e falo, olha, eu sinto muito, aconteceu esse problema na executiva, por regra, a gente tem que trazer esse cliente para cá e mover você. Tudo bem se for você, olha, É isso. a gente vai te dar a compensação. Devolve o dinheiro da pessoa. Devolve o dinheiro. Como diria minha avó, prejuízo pouco é lucro. É isso aí, maravilhoso. Vai lá e resolve. Prejuízo pouco é lucro. Então, mas você chegar para um cliente que pagou para estar sentado ali e você simplesmente fala, não, você tem que sair, não é assim que funciona. Se a gente não demonstra empatia, como é que você espera que o cliente tenha empatia por você? Ou anuncia, eles... Anunciaram ela, né? Então, ou anuncia, pessoal, olha, estamos com essa situação, a gente vai oferecer um voucher de X dólares, a gente queria perguntar se tem alguém aqui que gostaria de, né, ser um voluntário para essa troca, a gente pede desculpas e tal. Eu tenho certeza que apareceria uma de 300 dólares. Ah, tá bom, eu vou lá atrás, não tem problema. Sim. Não, você vai brigar com uma mulher, bater de frente e não explicar, olha, eu sinto muito. Eu já tive isso com a minha bagagem. De pagar extra para poder entrar no avião antes, já para garantir que eu pudesse levar minha mala de mão. Paguei extra. A empresa aérea simplesmente abriu as portas para que todos os grupos entrassem ao mesmo tempo no avião. Todo mundo, né, pé da vida na fila. Nossa. E aí, quando eu fui passar, ela falou, coloca sua mala ali. Aí eu, aí eu coloquei. Coube lá no espaço, eu falei, ó, dá aqui. Traz uma etiqueta pra mala dela. Aí eu, mas por que você vai etiquetar minha mala se coube ali? Uma etiqueta. Aí eu falei, você pode me explicar por que vocês querem despachar minha mala e tal? Só coloca uma etiqueta aqui. Olha. Aí eu, moça, por que você quer despachar minha mala? Ela cabe lá. Eu paguei pra entrar antes no avião pra não ter esse problema. Tira ela do voo. Olha aí, ó. Uou! Temos uma Ingrid Guimarães aqui. Tira ela do voo. Ainda tô sendo educada que eu não vou falar o nome da empresa aérea. Tira ela do voo. Aí eu, como assim me tirar do voo? Eu tava fora do país. Eu falei, eu preciso voltar. Tira ela do voo. Aí eu falei assim, mas eu só estou perguntando por que você vai etiquetar a minha mala. Eu só quero um motivo. Tira ela do voo. O assento dela é esse, pode tirar. Aí o outro funcionário chegou e falou assim, aceita, vai, a gente vai despachar sua mala, eu etiqueto, eu vou colocar no avião. Eu falei assim, mas não é um problema de eu aceitar, eu só estou eu preciso de uma explicação. Você vai despachar minha mala? Por quê? Você embarcou todo mundo errado,
Tá todo mundo. E ela começou a ameaçar várias outras pessoas. Quando a pessoa questionava, ela nem argumentava, ela só falava, tira do voo. Olha o poder, né? Olha o poder na Gestão mão. sobre o medo, é sobre isso. Então ela falou assim. Aí eu fui descobrir que ela era a líder. A líder. Aí eu falei, é sobre pô, isso que nós se a líder está fazendo isso, como é que as outras pessoas não vão agir do mesmo jeito? Exatamente. Você acha que tem alguma coisa a ver com o volume? Porque eu entendo muitas vezes que a gente tem... E tem acontecido muito com a questão premium, né? Tem os cartões Blacks pra você ser premium, exclusivo. Ah, eu sou assinante, então eu sou um cara exclusivo. E aí você vê que não tem nada de exclusivo e o cara tá tratando pior do que se você não fosse dessas categorias. E é assim, aí você começa a observar que tem muita gente entrando em tudo. Então tem muita gente em todo canto. Você acha que tá com muito pensamento de tipo, se eu perder mais um, tem outro que vai vir, não me importo mais. O foco tá mais no produto dele do que no cliente de fato, na experiência ou algo do tipo. Eu acho que, assim, a gente vê o caso das aéreas no Brasil. Sim. Tem muita reclamação porque a gente não tem concorrência. É isso. Então eles te tratam de um jeito que... E você não pode nem falar, nunca mais vou voar com essa empresa. Senão você A gente não não voa. pode nem Você não tirar o voa. luxo, porque aí você não voa. Então, acaba prejudicando a experiência do cliente nesse sentido. E aí eu volto de novo, é falta de uma liderança. Porque isso. uma boa liderança, ela vai ter essa preocupação, independente do mercado ser só dela ou não. Perfeito. Só que a gente entrou numa coisa que, por mais que tenha volume e você tem processos bem estruturados, não importa quantos passageiros você vai passar ali. Então tem os dois lados e tem também a questão da gente estar olhando para dentro, né? Porque eu não vou responsabilizar só, né? Você tá lidando com pessoas ali como colaboradores também. Qual o estado dessas pessoas, sabe? Elas estão bem? Elas deveriam estar ali? Eu mandei uma mensagem para essa empresa aérea, eles me responderam o padrão. Tipo, a gente preza pela boa experiência, a gente vai olhar. O cara vai olhar. Eu falo, gente, se a líder tá fazendo isso, é porque o líder dela autoriza também que ela faça. A gente só põe pra fora o que tem dentro. Então. Gente, não tem outra. Você só põe pra fora. Sabe, eu acho que o cliente hoje... Isso que você falou é muito importante, Fê. O cliente hoje busca esse atendimento premium pra ter um pouco mais de dignidade, cara. O premium se tornou o básico. Dignidade, porque assim, por exemplo, por exemplo, essa mudança das malas da aérea. Tem que, na hora que você comprar passagem, grupo 3, 4, 5, se ferraram. Você já vai ter que despachar, meu amigo. Nem leva. Nem leva, porque você vai ter que... Agora, por que não existe essa orientação? Por que já não fala, pode ir direto no balcão e despachar gratuitamente? Aí faz você perder todo o tempo lá em cima pra fazer isso. Porque eu não posso falar que eu errei. Eles vão voltar atrás pra falar que esse negócio da malinha deu errado? Não vai fazer como uma Harley Davidson, que eu vou dar um passo atrás e voltar. Então, assim, hoje você paga esses clubes, esse atendimento, tem um cartão diferenciado pra você ter a dignidade de ser atendido. Não é um diferencial mais. Quando a gente olha para o mercado e a gente olha todos esses movimentos, né? A gente falou aqui um pouco sobre as empresas quererem abraçar um mundo que é desconhecido para elas, ou seja, eu vou inovar. Por quê? Porque eu vou inovar, né? De não trabalhar a transparência, não admitir o erro. E aí, quando eu faço esse panorama e reverto isso, como que as empresas conseguem, né? Pensando que as empresas são pessoas, como é que as empresas conseguem voltar para o básico? Sendo que está todo mundo ligado no 350, né? Porque eu vejo muito assim, a gente agora tem um atendimento pelo WhatsApp, que você leva 50 minutos para conseguir apertar um A, e não tem um ser humano para falar contigo para resolver um problema, que talvez se tivesse um atendente do outro lado, no Back to the Basics, você conseguiria resolver em 5 minutos. Porque as pessoas estão aceleradas. Eu quero colocar inteligência artificial, eu quero fazer com que a minha passagem seja mais barata, então eu vou dizer que se você carregar a mala. No final do dia é tudo sobre pessoas. Como é que a gente desacelera isso? Eu acho que é colocando a clareza e a realidade no que eu realmente consigo entregar.
e não prometer o que eu não consigo. Qual que é o papel do cliente nesse momento? O papel do cliente é escolher a empresa e mostrar o que ele está, o que ele aceita receber. Você tem que entender o comportamento de consumo do seu cliente. Eu gosto das coisas boas, mas eu não preciso receber isso de forma rápida. Porque se o rápido me der mais trabalho, eu prefiro que seja devagar. Eu vou dar não vou citar o nome da empresa, mas eu tive um problema com... Eu vou até fazer um post disso, vai sair. Você fica de olho aí. Segura aí pra você descobrir quem é. Pode citar, não tem problema não. Eu era assinante de um clube de vinhos. E eu fiz sempre correu super bem a minha relação. Tiveram atrasos, logística, e eles sempre avisavam, olha, Letícia, teve um problema no seu pedido, vai chegar com atraso, isso e aquilo. Só que esse calhou com o meu aniversário. Então eu comprei uma quantidade de vinhos a mais, porque eu ia receber pessoas lá em casa no meu aniversário. Foi chegando, a data de entrega nada, ninguém entrou em contato, nada aconteceu. E eu achei estranho, porque e é uma empresa que cresceu muito. Aí, nada, não chegou, eu entrei em contato. Então, esse é o primeiro erro da empresa. O cliente tem que reclamar um problema que ela já sabe que aconteceu. Porque ela já sabe. Pé da vida, né? Você Ela já sabe que o vinho não vai chegar, ela já sabe que o cliente tá esperando. E eu ainda coloquei a observação no pedido, é meu aniversário. Beleza. Liguei todos os canais, nada. Ah, não, é um atraso. Aí foi a hora que eu recebi a pior das... Você tem que entrar em contato com a transportadora. Eu, cliente... Você contratou a transportadora, por acaso? Tinha que entrar em contato para saber onde o meu vinho estava. Eu falei, não, peraí. Essas coisas só acontecem comigo também, né? Testar a resiliência. Não se sinta sozinha. O seu case eu já pus... Teve mais um, pô, daquele. Aí, não consegui, fiz todas as reclamações, nada, e não vinha, passou meu aniversário, aquela coisa toda. Aí eu falei, puxa, eu vou ter que fazer uma coisa que eu não gosto. Fui no Reclame Aqui. E fui olhar, primeiro eu fui olhar. Padrãozinho de resposta, Ju. Estamos olhando, estamos extremamente chateados com você. Coloquei. E aí eu comecei a postar, e eu trabalhando com CS, e o negócio foi repercutindo. Aí um líder me ligou. Ô, Letícia, a gente viu a repercussão do seu post. Note o detalhe da palavra, né? Tipo assim, não... Repercussão. A repercussão. Não é o seu Não caso. é eu vi o seu caso. Não, eu vi o que você explodiu nas mídias sociais, isso afeta a minha marca, então peraí, deixa eu tentar corrigir. A gente tá extremamente chateado com isso. Eu falei assim, se você viu o meu histórico... Aí eu perguntei, você viu o meu histórico de conversas? Ele travou. Eu falei, não viu. A única coisa que eu tô pedindo é o cancelamento do meu pedido e o estorno do meu cartão. Só isso. Ou a devolução do dinheiro. Só isso que você pediu, eu falei, desde o dia 1. Eu não quero mais o vinho, já passou o evento, não quero. Ah, tá, então a gente vai fazer. Então é só isso? Eu falei, se você tivesse lido o meu pedido, era simples. Pô, deu errado, beleza. Vocês erraram nesse ponto. Cara, foi 1 ano pra eu receber o dinheiro. Nossa. Mas não era só isso? Era só isso. 1 ano. 1 ano. Aí eu falo que eu tenho trauma, né? Aí é o que eu queria chegar. Essas grandes empresas, quando crescem, elas não adaptam a experiência do cliente pro tamanho do crescimento delas. Elas querem fazer a mesma coisa que elas faziam quando era desse tamanho. E não é assim. Você vai adaptar com o crescimento. A Disney começou desse tamaninho e foi crescendo. Os processos foram adaptando, o volume de clientes vai adaptando, a entrega, os fornecedores. Você vai adaptando esse gerenciamento. Mas a sua cultura não pode mudar. Os processos, mas a cultura não. E hoje o que eu vejo, por incrível que pareça, as pessoas querem pagar mais caro numa empresa desse tamanho. Onde ela tem certeza que ela vai ser o foco. Hoje eu tenho... Aí mudei a minha assinatura para uma empresa que começou muito pequenininha,
com uma experiência muito foda de entrega e ele foi crescendo com uma estrutura. Um cara que olha para CS, um cara que olha para a experiência. E ele falou, Leque, eu tenho um teto de atendimento, eu não quero passar disso, porque eu quero... Ele manda... Ele tem hoje, se não me engano, 500 ou 600 pessoas assinando carta personalizada para cada um. Então ele tem um limite de entrega, porque ele não quer perder isso. Sim. Só que as empresas, quando você começa a crescer muito e você perde o foco no que você está fazendo, você começa a errar. E aí, a volta pro simples é isso que eu quero. Eu quero que o cara lembre do meu nome. Eu quero que o cara não que venha aquela mensagem de texto. Oi, Leque, tudo bem? Parará, 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 parará. Ele quer ser diferente. E essas empresas, à medida que eles vão crescendo, o que está acontecendo? Como as pessoas não são treinadas, eu prefiro falar com um robô do que uma pessoa. Porque o robô vai resolver meu problema. A pessoa não está treinada para isso. É. Não tá. É muito louco, né? Eu acho que a inteligência artificial vai vir muito forte, já tá, né? Não é de hoje, é que hoje se fala, mas não há inteligência artificial, nasceu agora. É que hoje tá todo mundo falando e vai ajudar muito com essas questões que as empresas vão poder, por exemplo, eu vi que teve um atraso, já vou mandar uma mensagem para esse cliente. Porque eu já vou avisar, olha, infelizmente houve um atraso, tá aqui a opção A, o seu reembolso, a opção B, quero esperar e pronto, vai lá e resolve um problema que as pessoas não estão, que as empresas não estão conseguindo resolver com pessoas, porque a gente tem um problema sério de mão de obra, Sim, hoje exatamente. é mundial. É real isso, né? É muito real. Mundial, E é mundial. E tem coisas que, sim, com a inteligência artificial a gente já vai lá e já resolve. E é o que ela falou, se tivessem me avisado, Acabou. tá tudo ok. Por quê? Voltamos à questão, alinhamento de expectativa com o cliente. O cliente aceita que a empresa erre. Ele não aceita quando ele tem que ir atrás. É isso. A partir do momento que eu tenho que pegar o telefone e ligar pra falar, está atrasado, É um absurdo. sabe? Já, então... Eu conto o caso, o último caso, que aconteceu de novo. O segundo caso, vale a pena? What else? Vou contar rapidinho aqui, tá? Teve aquele caso que a gente debateu, Leque, né? E eu vou expor aqui, é da Nespresso. É da porcaria da máquina da Verto, que eu odiei. eu vi esse case. Você Você viu esse compartilhou, case? eu vi, você compartilhou. É legal, aconteceu um outro. Porque a Verto não é uma cápsula que você vai no mercado e compra. Não. Você tem que comprar no site deles. É só lá. E aí, como eu compro e eu consumo café, né? Eu vou ser exclusivo, vou assinar aqui, porque você vai gamificando, você vai virando expert e não sei o que lá. E você vai tirando o seu tempo produtivo. Porque você você vai- assina, a expectativa é que dessa assinatura que você vai ter uma entrega cadenciada, que esta cadência vai te deixar confortável, que você sabe quando vai chegar o seu café, que você sabe que ele vai chegar em determinado dia, que não vai te faltar aquilo, que você não precisa ir no mercado sair correndo desesperado, mas... E aí, fui lá, e aí você vai... Minha percepção como cliente. Mês 1, valor X. Mês 2, o valor baixou um pouquinho. Pouca coisa. Mês 3, baixou mais um pouquinho. Legal, tô gostando disso aqui. Legal ser exclusivo, né? Pá. Chegou Black Friday. Cadê meu café? Cadê? Porque tem o dia. Era todo dia 5, vamos supor. Dia 5, meu café não tá em casa. Meu pedido nem tá aqui. Você entra no WhatsApp, porque eu sou uma pessoa que odeio falar no telefone. Tem que... WhatsApp. Desculpa, senhor, teve um problema aqui no sistema, já estou colocando seu pedido. Ela colocou o pedido, mas de novo, eu que tive que ir atrás. Legal, obrigado. Chegou atrasado. E aí, olhei no aplicativo, eles mudaram todo o meu esquema de café. Eu falei, tá bom, já que chegou, eu vou postergar. Natal. Cadê o café? Cadê o meu pedido? Nada. Entrei no WhatsApp de novo. Segundo mês, gente. Então, aqui não é o canal de reclamação para assinatura. A gente não tem acesso. Como não? Mês passado você tinha. Não, você tem que ligar. Mudamos, senhor. Mudamos, senhor. Você tem que... O que eu fiz? Qual que foi a minha estratégia? Esperei um dia. Porque a atendente vai mudar. Piriri, piriri, pororó.
Ah, tá bom, eu vou resolver pra você. Legal. Só que me ligaram. Liguei, voltei. Passou 7 minutos que você não respondeu, caiu a ligação. Deus Aí do céu. caiu o chat, né? Só que a pessoa falou assim, no último chat, eu vou resolver, me dá uns... Aí tá lá, o senhor está indo aí? Isso aqui, caiu, 7 minutos. De novo. Parará. Não é mais esse canal. Um resolve e o outro não é esse canal. Peguei e liguei, que eu odeio fazer isso, liguei. Não, foi erro do sistema. Tá bom. Mas agora eu vou ter que faturar. Sim, pelo amor de Deus, eu quero meu café. Não sei o quê. Aí vem um outro valor. Veio o primeiro valor lá do começo. Mas eu não tinha um valor em declínio? Não. Como não? Tá aqui. Ah, não, é que a gente foi colocando promoções pra você e esse mês não tem promoção nenhuma, porque já é janeiro. Meu Deus. Mas... não, entenda isso. Desligo. Né? Cadê a fatura? Nada. Cadê o café? Nada. Nada. Cadê o café? Nada. Pior ainda. O Fiz a problema é reclamação fatura, o café. formal. Caramba. A CS me liga. Você tem que entender. Você tem que entender. Hein? Uau. Aí eu tenho o quê? Falei pra ela, tá bom, eu vou cancelar a assinatura então. Vai ser a última vez que vocês vão me entregar café. Tá bom. Tá bom. É isso. Desligou. Detalhe, em dezembro vinha brindes de Natal. Aham. A compra X cápsula vinha brindes. Em Cadê? janeiro não vinha mais. E eu falei, cara, eu queria os brindes. Cadê os brindes? Não vieram os brindes de Natal. E aí eu tive que cancelar. Então, assim, é a segunda experiência que eu tive. Eu falei, olha o histórico, é a segunda Sim. experiência negativa. Porque o primeiro, Leque, onde que você falou desse case? Em qual podcast? Foi no ponto com. Foi. Vai lá. Procure lá, Leque, ela conta do caso. Contei. Foi cara. comigo, ela contou o meu caso lá. Contei. Foi o segundo em poucos meses. E eles não estão nem aí. A Nespresso tá passando por uma fase muito difícil. Eu cancelei minha assinatura também e eu recebo e-mails direto assim: a sua assinatura está ativada. Eu, o quê? Aí, o Roberto, pelo amor de Deus, me ajuda. É assim. Não. Eles estão no momento, o crescimento. É exatamente isso. Antes era a experiência da loja, que você ia, tomava um Sim. café. Agora não é mais Contava a história. Às vezes eu entrava lá e não queria nada. Mas aí quando ela começava a me contar, não, porque esses agricultores lá na África, Não é? e aí a gente agora ajuda e eles ganham, não sei. Aí eu falei, não, por favor, me venda isso aqui por R$40, R$50, R$60, 10 cápsulas. Vende, eu quero, né? E você sabe um ponto legal do que você falou? Lá na NRF, esse ano, obviamente, se falou muito de inteligência artificial. E aí veio a palestra do Lee Peterson, que é a voz, né, do futuro do varejo. E ele, pra mim, foi assim, a chacoalhada que eu falei, graças a Deus alguém veio pra né, Vai falar, mexer ei, um pouco. pessoal, olha só. E vai de encontro exatamente com o que o Kalec falou. Ele falou assim, por que tá todo mundo querendo ser a Amazon É de isso. entrega? Mesmo dia, daqui 2 horas, amanhã você recebe. Pra quê? Você não tem nem estrutura pra ser a Amazon. E ele ainda trouxe um case falando assim, a gente nem sabe se isso é bom pra eles ainda, se é um produto que é lucrativo pra eles ainda. Ele falou, parem de querer ficar prometendo algo que você não pode, e é isso. Pra que eu vou falar? Olha, se você pedir o seu café hoje, você vai receber amanhã. Não tô falando que é esse caso, Sim. tô dando como um exemplo. Sim. Se você não pode entregar amanhã. É isso. Mas a Amazon entrega amanhã. Vai O que Mercado dá. Livre entrega amanhã. Outras marcas entregam. Você não. Foi a mesma coisa com o Nubank, né, Ju? Quando o Nubank veio, todo mundo queria ser o Nubank, mas ninguém tava preparado, nem ninguém nasceu como o Nubank. E quem falou que o Nubank não tem problema? Caramba, todos nós Não, temos. veja o problema que teve depois de lucros. então. De que depois... E foi o que ele falou. Ele falou assim, gente, parem de querer ser uma Amazon da vida. Querer ser, eu vou ter que ser a Apple, porque a Apple... Não. O que eu posso entregar? Eu posso entregar isso. Então eu vou alinhar com o Felipe. Falei, Felipe, se você pedir hoje, só vai chegar daqui 15 dias. Tudo bem? Tá, então eu vou me programar melhor.
Mas você já alinha com o que você pode. Aqui o pessoal quer ir de novo, a gente volta na onda de que se um tá fazendo, o meu concorrente tá fazendo, eu vou ter que fazer também. Não vou fazer. Eu não tenho como entregar. Não tem perna pra isso, né? As pessoas querem crescer de uma forma que não... Isso só me diz e só me traz ali, né, o momento do raio do comportamento, né? É isso. Efeito manada. Ah, falou que eu consigo entregar amanhã. Vamos todo mundo entregar amanhã. Aí não tem capilaridade logística, Não tem capilaridade de logística, gente. não tem treinamento suficiente para essas pessoas, não tem expectativa real para o cliente, porque o cliente, essas empresas estão potencializando a ansiedade no mundo. Exato. Ah, total. E uma coisa que você trouxe, e é uma pergunta para vocês, assim. A gente tá vivendo nesse mundo ansioso que tudo é self. Uhum. Você faz o seu self-checkout, você faz a sua self-compra, você faz a sua... Tudo é... E quando a gente fala de treinamento, treinamento não existe one shot, né? Porque treinamento é repetição. Se você não faz aquilo por algumas vezes, aquilo não entra no seu né, cérebro, não entra na sua rotina, você não executa com excelência. Como é que vocês veem hoje os treinamentos, olhando para a experiência do cliente? Se eles são só online, se eu só checo se o cara ali fez o check-it, né? Entendendo que a inteligência artificial também te ajuda a como dar um check-it sem ver o treinamento. Como é que a gente garante isso hoje? Porque existe uma falta, existe uma fala, né, de vamos fazer tudo online, porque online é mais produtivo. Até onde isso é mais produtivo? Olha, eu tenho trabalhado muito isso com a empresa. O treinamento ele é fundamental, desde que cada um que esteja nesse treinamento saiba qual que é o objetivo dele dentro desse. E esse objetivo ele tem que estar alinhado ao plano de desenvolvimento dessa pessoa. Então, olha como é que você começa a amarrar as pontas. Então, se eu sou avaliado, eu tenho algumas dificuldades, eu tenho que evoluir as minhas potencialidades. Como é que eu vou fazer? Então, Leque, eu espero que você assista esse treinamento para desenvolver X, Y, Z. Como é que eu vou medir isso dentro do seu trabalho? Isso significa A, B e C. Se você desenvolver esse aqui, o treinamento que você fez foi eficiente. O problema é que as pessoas resolvem dando, lá, tá à sua disposição. Não tem acompanhamento. Isso é acompanhamento. Não tem um objetivo real. E tem muitos, né? Muitos. Eu sou professor, dou aula. O Felipe foi meu aluno, ele sabe disso. Eu começo a aula assim, o nosso objetivo, vocês vão sair do final desta aula com esse ponto aqui, desenhado com essa e essa tarefa para vocês fazerem. Se eu não direciono, não vai fazer. E qual que é o objetivo dele? Que ele saia dali para fazer o próximo passo. As pessoas não investem tempo nesses próximos passos. Então, ó, tem lá enche aquele tanto de treinamento, tem uma central de colaboração. É a mesma coisa com o cliente. É a mesma coisa. Tem lá a central de ajuda com 1 milhão de vídeos para o cliente seguir. Como que eu vou fazer isso? Ah, não, é só você seguir a trilha. Por que que eu vou seguir a trilha? Não quero seguir a trilha. Não quero seguir a trilha. Porque gente, a gente tá na fase, nós temos filhos, da fase do porquê. O cliente quer saber o porquê que ele vai andar. Não adianta mais, porque tem que. E outra coisa, os treinamentos não funcionam hoje, na minha concepção. Você só trabalha fraqueza. O que vai levar o cara ao sucesso é o que você é forte. Não é o que você é fraco. Se é fraco, você vai... Lógico que você tem que melhorar e ter uma linha tênue ali do que você vai fazer, mas não é isso aqui que ele vai resolver. É o que ele é muito bom, que vai fazer ele entregar mais e mais e mais. E aí você fica assim, a Leque é desorganizada. Treina, só que é treinamento de produtividade. Mas a Leque conversa com o cliente como ninguém. Como é que eu ponho a Leque mais na frente? É isso, o foco tá errado. Foco tá errado. A gente só fica corrigindo o que tá ali, que me joga pra baixo em vez de me jogar pra frente. Ai, adorei que você trouxe isso. Porque dentro dos nossos treinamentos,
eu tenho pós-graduação em psicologia positiva. Ai, que Então, eu tá me vendo? formei, Lutou. né, É. em business, enfim, e aí fiz pós-graduação nessa área, porque a gente trabalha essa frente dentro das empresas, porque eu falo, experiência do cliente não existe sem experiência do colaborador. Foi o Perfeito. que São você trouxe. pessoas, pessoal, olha só. Cuidando de pessoas. E aí a gente deu um treinamento agora recente focado mais em psicologia positiva, e que a gente fala justamente isso. E a psicologia positiva, a essência dela é essa, é falar, porque por muitos anos a psicologia tradicional trabalhou o quê? Os nossos É problemas. isso. E maravilhoso, porque a gente veio com Sim. várias soluções para Sim. problemas, né, para saúde mental e tudo mais. Só que ela te traz do -10 pro 0. É isso. E aí a psicologia positiva veio, olhou e falou assim: tá, mas a ausência de depressão não significa que eu tô bem. Perfeito. Não significa que eu estou prosperando. Não significa que eu estou florescendo, que eu estou, né, que eu estou com um nível de bem-estar onde deveria estar. E aí a psicologia positiva veio e falou assim: então vamos trabalhar desse ponto aqui pro +10, que é o bem-estar, que é. E a ciência foca na nossa potencialidade. É isso. E eu falo, dentro das organizações, às vezes a gente tá fazendo isso, focando demais, e uma coisa que você vê que aquela pessoa não é boa. Ela não tem aquele. Não é. Então vamos trabalhar o que ela é muito boa? Vamos investir no que ela é muito boa para que ela fortaleça ainda mais isso? E eu acho que falta esse olhar das empresas de que onde estão as potencialidades dos meus colaboradores? Exatamente. Essa é a inovação do RH, gente. Essa é a inovação do RH. Que já deveria, Já porque as tá empresas estão atrasado. fazendo. E o que tá acontece atrasado. com a questão do treinamento? Manda demanda para a universidade corporativa. É isso aí. Dá o check lá, porque a gente precisa E online, mostrar né? que as E equipes online. estão bem treinadas. E tem essa questão, a gente, por exemplo, quando entrou na pandemia, imagina, 100% do meu negócio era presencial. Os treinamentos, as imersões e tudo mais. A gente saiu da pandemia com 2 produtos, porque as empresas começaram realmente até hoje. A gente tem grandes marcas que eles só contratam online, porque as equipes estão no mundo inteiro. E tudo bem, só que a gente sempre fala, vocês precisam ter alguém estratégico aí dentro que vai acompanhar depois para ter certeza que esse pessoal vai aplicar o que eles aprenderam. É isso. Perfeito. Ah, fiz uma palestra, que lindo, sai todo mundo feliz. Aí eu falo, quem vai fazer um acompanhamento depois? Vai ter alguém que vai sentar com o time depois e falar, pessoal, o que vocês tiraram da palestra da Juliana? Ah, isso, onde isso se adapta dentro do nosso... Tá, quais são as 3 ações que vocês vão tomar amanhã quando a gente Perfeito. voltar pro escritório? Essas daqui. Tá bom, a gente vai se reunir daqui uma semana de novo pra falar como é que você implementou isso. Não existe isso. Por quê? Porque já deu check. Já entreguei. Hoje existe uma obesidade de conhecimento. As pessoas têm muito conhecimento, mas não sabem pôr em prática. Exato. É, eu Lê tenho, tudo, pá. Felipe Tito fez uma frase muito boa esses dias, né? Ah, foi, eu vi. Conhecimento vi. saber que tomate é fruta. Ah, é. Sabedoria não colocar ele na salada de fruta. Eu adoro esse. O Claudio me usa essa não. Gente, a gente Mas tá é- chegando aqui no finalzinho já do nosso tempo. E acho que tem aquela pergunta que você queria fazer pra Lec. Nossa, como assim? Calma aí. Gente, Lembra? agora é aquele momento que a Eu- memória eu- vai... eu vou fazer pra você fazer. Tá bom, faz a graça. CS morreu? Olha! é o momento Que é a morte do CS? Sim. Aqui, ó. Ó, Vai dar espaço pra CC? vamos lá. O CS tradicional que a gente usou até hoje vai morrer. Não tem jeito. Pam, pam, pam. Na minha cabeça, a minha opinião, se a gente não entender que o papel do CS é cada vez mais estratégico, é cada vez muito mais complementar as outras áreas, a interdependência com vendas, marketing, CX, suporte financeiro e RH, ele vai morrer. A gente vai ter de novo um saquezão ali para poder resolver problema. É. E aí o bombeiro, que hoje 90% das empresas trabalham como bombeiro, bombeirão lá, não adianta. Então, para mim, as empresas que querem manter aquele modelo tradicional de CS, vai acabar, gente. E vai acabar porque o profissional que tá ali,
ele tá fazendo uma coisa que qualquer um pode fazer. Agora, estratégia, negócio, desenvolvimento e crescimento, você precisa ter uma visão diferente. E aí junta treinamento, junta experiência do cliente. Então, para mim, o CS, do jeito que tá, vai acabar rapidinho. Não vai ficar. E já até a inteligência artificial já engole. que foi para usar desse jeito que não é estratégico, é só operacional, É isso. esquece. É isso. E E aí é o que a maioria usa, é o grande saque. é o grande É. saque. Eu vou Quem que botar faz meu o seu saque. time de CS? Ah, o saque. Peraí, mas eu acho que é um pouquinho mais estratégico que isso, a proposta É, dele. e o pessoal ficou super ofendido. E tem que ficar mesmo. Quando você se sente ofendido, quando você escuta um negócio desse, que você é um suporte de luxo, que é isso. Assistente de Isso- vendas. Isso tem que ser motivador para você sair de onde você tá. O que eu preciso para entregar diferente? A empresa onde eu tô não vê isso. Sai da empresa, pra que você tá aí? Agora você vai jogar o sucesso da sua vida e da sua carreira num lugar onde não vai fazer isso? Sai, vai seguir. O que eu vejo hoje é as pessoas desistindo da carreira. Ah, não, eu vou ficar aqui. Tô tranquilo, acomodado. Aí a inteligência artificial te substitui. Sim. Eu escutei, eu não sei onde foi, gente. Depois do que eu tive Covid, eu não lembro muito do lugar, não. Vocês viram o podcast que eu dei uma travada aqui, né? Eu sou assim também, depois. Não é? Acho que eu peguei uns 30 Covid, então. Se a inteligência artificial vai substituir o ser humano. Aí ele responde, vai. Mas antes disso, o ser humano que não sabe usar e não sabe o que é a inteligência artificial vai ser substituído por quem sabe. É. Então, é aquela curva de inovação, né? Que a É, gente vê muito. Tem uma porrada de gente aqui negacionista. Isso é uma realidade, gente. É isso, como eu falei, o que você pode usar ela para facilitar a sua vida? Isso aqui. Se a gente tá falando em usar o que a gente é muito bom, cara, uma ata, eu não sou bom em fazer ata. Eu até me perdi, eu ficava louca, desorientada. Hoje eu tenho foco no meu cliente, eu não preciso se preocupar com isso. Então eu vou olhar para o meu cliente muito diferente. Então o CS que não mudar, vai morrer. Tan, tan, tan. Corta! Foi aí. Sua opinião. No final do dia, a gente precisa garantir a experiência do cliente como um todo e talvez o cuidado com o cliente. Então, e o cuidado do cliente passa pela compaixão, não só pela empatia. Porque a empatia você assume a dor, não é esse o papel. A compaixão te deixa olhar o problema e resolver o problema. Então, acho que é muito mais nessa linha. Então, a gente brincou, o CC talvez seja o novo ato do momento aí, né? Eu É acredito. olhar as ferramentas. Igual avião, né? Avião é uma ferramenta. É isso. Ela é perigosa? É. Porque quando ela cai lá de cima, galera, fatalmente vai morrer todo mundo. É a inteligência artificial. Como é que eu uso? Não, eu tenho lá, a pessoa faz inteligência artificial. Eu vou brincar com a Ju aqui. Os seus funcionários brincam no chat GPT? No Copilot? Se não, eles não entendem o que é inteligência artificial. Tem que ter usabilidade. Exatamente. Então vamos para as considerações finais. Foi ótimo, gente. Não, primeiro de tudo, agradecer de novo pela presença aqui no podcast. Foi sensacional estar aqui com a Alec, que eu super sou fã do trabalho que ela faz. E, pessoal, estudem sobre inteligência artificial. Então, já deixo essa dica aí para vocês. Não tem mais como fugir do tema. Então, não importa a área que você esteja, a gente precisa aprender, porque é um monstro que tá vindo e vai mudar muita coisa. E como a Alec colocou, vou perder meu trabalho para inteligência artificial. Não, mas você vai perder para aquela pessoa que já sabe como trabalhar com a inteligência artificial. E treinamento. Até parece assim, mas vocês vendem treinamento, por isso que vocês estão falando disso. Mas aqui a gente trouxe vários cases reais que provam que as equipes ainda não estão sendo bem treinadas. E fica aí, né? Será que o CS vai morrer? A gente, se eu sumir, foi o podcast. Foi, mataram a Alec, ela que trouxe. Fica aí. Você não é o CS pra morrer, fica Nossa. tranquila. Eu tô gostando da polêmica. Vamos ter que trocar ali, Não ó, é? o livro de trás, gente. Vamos ter que trocar. Ó. Que a vida põe uma cruzinha lá nele. Eu queria muito agradecer, eu sou muito fã de vocês sabem disso. Tá aqui com a Ju, pra mim, foi incrível, porque a gente tem a mesma sintonia, o mesmo pensamento.
E eu acho que é isso que muda o mercado. Eu acho que isso que impacta as pessoas. Então, o grande objetivo nosso aqui era exatamente trazer a realidade nua e crua, sem firulas, para que vocês entendam que se você não olhar para você como profissional, se desenvolver e desenvolver aplicando aquilo, olhando para o que o mundo está caminhando, entendendo cada vez mais as necessidades do seu cliente e falando a verdade, não tem como a gente ser diferente hoje. E isso vai ser o ser humano daqui para frente, né? Então, eu só queria agradecer. Incrível isso aqui. E estar num ambiente assim me deixa muito feliz, porque a gente vive num mundo hoje onde as pessoas não fazem isso aqui. Não conversam, não conseguem colocar a sua opinião, porque tem medo disso, tem medo daquilo. E a gente põe, mostra o porquê e eu sustento e vocês sustentam o que vocês estão falando, né? Isso não quer dizer que amanhã não vai mudar e você se posiciona. O que falta no mundo hoje é coragem de sentar onde a gente está hoje e falar. E se o mercado só vai andar se nós continuarmos falando dessa forma. Senão a gente vai entrar dentro de uma caixinha, num padrão e ser infeliz. Eu não quero ser infeliz. Que é isso aí. Não, Suas não considerações tem finais. Considerações, eu só agradeço. Felipe é direto ao ponto. Direto ao ponto. Por isso que eu fico atrás das câmeras. Agora eu entendi. Não, eu só agradeço. Então, de verdade, obrigado, gente. Obrigado por vocês terem vindo, por acertar os convites. São duas referências do mercado para nós aqui, vocês duas. E é verdade, eu não fico muito bem no fim das câmeras. E só quero passar pro pessoal esse modelo de debate que a gente teve aqui, trazer de novo o que a gente acredita, trazer informações para vocês. Então, se tiver algum outro debate que vocês gostariam de ver, RH, outro tema aí de corporativo que vocês gostariam de ver, tentei pensar aqui e buguei, né? Comentem quem vocês gostariam, a gente vai atrás dos profissionais e tentar fazer mais E debates se como tiver pergunta e dúvida aí, pode mandar pra gente que a gente responde Exato. também, tá? Coloquem Fica à aí, vontade. compartilhem com a gente. esse. Vocês não falaram como achar vocês, como... Os arroba, né? A Arroba, gente virou gado agora. é o É. arroba. como contrata verdade. os treinamentos. As redes sociais é tudo arroba Leque Chaves. Qualquer uma delas a gente tá aí. Tem também toda a parte de treinamento, né? Tá tudo descritivo lá no Instagram, LinkedIn, YouTube, tem um monte de coisa agora. Graças a Deus, né? Aparecendo muito trabalho aí. E lá tem todos os produtos, né? Consultoria, treinamento, mentoria, salvamento, a gente faz de tudo. Incêndio. É isso aí. Meu também vai provavelmente estar aqui abaixo, mas eu tô no arroba Juliana Seeds of Dreams. E lá tem também como se conectar com o Instituto, ver o tipo de treinamento que a gente oferece, desde seminários, workshops, as nossas imersões nos Estados Unidos também. E vai ser um prazer conectar com vocês e dividir um pouquinho mais dessa temática aí, levar para as redes. A gente posta conteúdo diariamente Direto. sobre o tema. Então, assim, querem aprender... Fala assim, ainda não posso ir para uma imersão, não posso fazer um treinamento. A gente tem muito conteúdo lá disponível. E parabéns a vocês por também trazerem esse conteúdo para cá de uma forma mais acessível para todos, porque realmente aquilo que você fala é difícil às vezes. E agora, hoje em dia, não dá para reclamar, né? Só não aprende alguma coisa quem não quer. Quer aprender? Quer evoluir na carreira? Quer evoluir na sua vida? Quer entender como é que funcionam as experiências dos outros? O que eles já caíram ali? Como é que foi? Então, segue a gente lá no YouTube, Instagram, Spotify e todas as redes sociais que vocês possam se conectar. Eu agradeço vocês, porque, né, vocês sabem meu clichê aqui que eu sempre vou dizer, porque é o que eu realmente acredito. A maior moeda de troca que a gente tem hoje é o tempo. Então, vocês disponibilizaram o tempo de vocês hoje para estar com a gente, com todo mundo que está assistindo. Então, muito obrigada e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.